Em um referendo realizado ontem, os colombianos disseram não ao acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. Quase uma semana depois da assinatura do acordo de paz entre o governo da Colômbia e as Farc, os colombianos foram às urnas para votarem a aprovação do acordo. Dos quase 35 milhões de pessoas que estavam cadastradas para votar, somente 37,43% compareceram às urnas. E o resultado foi inesperado. O não acabou vencendo com 50,21% contra 49,78% do sim. Após o resultado, o presidente do país, Juan Manuel Santos, disse que seu governo continuará buscando a paz até o último dia de mandato dele. Em seu discurso, ele ainda afirmou não se render, pois quer deixar uma Colômbia melhor para as próximas gerações. Não me rendiré. O acordo de paz assinado na semana passada previa o ingresso das Farc na atividade política do país de forma legal. No entanto, segundo analistas, o desprestígio do grupo guerrilheiro pesou na votação, mesmo com os recentes pedidos de desculpa do grupo às vítimas e os compromissos firmados com o governo do país. Mesmo com o resultado, o líder da guerrilha, Rodrigo Timochenko, afirmou que as Farc mantêm o interesse por um acordo de paz para construir um futuro melhor para a Colômbia. Solamente a palavra como arma de construção hacia o futuro. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse nesta segunda-feira que vai enviar um emissário especial a Havana para realizar consultas sobre o acordo de paz. E agora a gente vai falar ao vivo pela internet com o Roberto Goulart Menezes. Ele é doutor em ciência política e é coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos da UNB. Professor Roberto Menezes, muito obrigado pela sua colaboração em falar com a gente aqui no Jornal do Novo Tempo. A gente vinha acompanhando aqui a movimentação toda em torno do acordo entre a Colômbia, o governo colombiano e as Farc. Havia uma expectativa enorme de que isso fosse confirmado no referendo e acabou dando o contrário. Isso coloca a situação do próprio presidente numa situação bastante complicada, não é, professor? Sim, boa noite. O fato do plebiscito ter sido rejeitado, com a baixa participação, inclusive, dos colombianos, coloca, no primeiro momento, o presidente numa derrota política, frente a uma derrota política muito grande. Porém, a comunidade internacional, que está mais envolvida diretamente no processo de paz, sabe que essa é uma das dificuldades que ele ia enfrentar. É claro, como o referendo foi negado pela população, ou seja, o acordo de paz foi negado, praticamente o acordo volta agora a estaca zero, porque ele não tem tudo que foi negociado, até questões que já estão em andamento ao longo desses 4 anos, em que as Farc mostraram uma espécie de um afiançamento político e foram dando demonstrações de que tinham real interesse na construção de um processo de paz, não tem valor jurídico. Então, portanto, a situação do presidente é uma situação de forte crise política e tentar restabelecer, ou seja, manter o acordo sobre a mesa. Agora, professor, olhando do lado de cá, a gente fica até com uma certa dificuldade em entender essa resposta do povo no referendo, porque o acordo traria, de uma vez por todas, a paz à região, não é? Acabaria com os conflitos. Com a negativa disso, a expectativa é o quê? De que as Farc continuem nesse trabalho de guerrilha? As Farc, o Timochenko, o líder das Farc, ele disse que a Farc tem interesse, é real o interesse das Farc em continuar a negociação, mas o problema real é assegurar agora a vida dos guerrilheiros. Então, ou seja, o não pode abrir um caminho, novamente, de muita violência na Colômbia. Por isso, o presidente mantém o cessar-fogo, aceita a manutenção do cessar-fogo proposta pelo Timochenko e os seus soldados, digamos assim, da guerrilha, os guerrilheiros, para tentar reavivar o processo de paz ou, digamos, tirar esse primeiro obstáculo. O ponto central é que
tudo leva a crer que eles vão voltar à mesa de negociação, e um dos pontos também há juristas na Colômbia apoiando a realização de uma Assembleia Popular, porque o ponto principal é a questão da justiça. Boa parte da população dos colombianos se dividiu em relação a uma espécie de punição branda para crimes, né, que eles consideram que não tem como negociar com os guerrilheiros. Muito bem. Professor Roberto, eu sei que você está aí do lado, a gente vai conversar também com o professor Alejandro Simonov, ele que é da Universidade Nacional La Plata, que fica na Argentina. Enquanto o professor posiciona, eu apresento aqui o Simonov, ele também é especialista em América Latina, já está aqui com a gente. Professor Alejandro Simonov, muito obrigado pela sua colaboração em falar com a gente aqui no Jornal da Novo Tempo também. Essa situação da Colômbia não conseguindo aí firmar o acordo com as Farc, isso traz de alguma forma alguma instabilidade para a América Latina? Bom, boa noite. Certamente a inestabilidade de Colômbia prejudica inicialmente a seus vizinhos, mas eu acho que é muito importante estabilizar politicamente a região para que ela possa fazer o projeto do crescimento, mais de desenvolvimento, perdão. Mas eu acho que esta situação vai a continuar uma instabilidade que já está presente na região a partir da continuidade da situação da guerra civil, se bem está suspendida. Eu acho que essa situação é muito complicada, sobretudo para os refugiados. Colômbia tem muito mais refugiados que na Síria. É um problema muito sério para a região e tem que resolvê-lo para poder que as pessoas possam voltar a suas casas, mas também possam desenvolver atividades mais que têm que ver mais com a vida cotidiana de uma vida normal, mas não estar em situação de guerra permanente. Mas é uma situação muito complicada, muito desgraciada. Sim. Agora, eu queria falar sobre um outro assunto com você, professor Simonov, que é relacionado especificamente ao Brasil. O presidente Michel Temer está na Argentina para um encontro com Maurício Macri e o nosso presidente, ele tem escolhido se aproximar de alguns países em detrimento de outros, até porque alguns países aqui da América Latina não aceitam com legitimidade o governo de Michel Temer. Como é que fica o Brasil nesse contexto de América Latina, de América do Sul, com esse novo formato que se desenha na América do Sul? O Brasil com agora Temer, a Argentina que já tirou o kirchnerismo, está com o Macri. É uma nova formatação. O que a gente pode esperar daqui para frente nos próximos anos? Eu acho que a agenda do governo do Temer é muito parecida na agenda do Macri com respeito a voltar as relações da região hacia Pacífico, não? Hacia os governos precisamente de Colômbia, do México, Peru, Chile, que tem uma proposta de maior abertura econômica e mais aproximação ao ideário do neoliberal, mas Temer e Macri têm muitas coincidências, mas existem umas questões que todavía quedan muito por terminar de arreglar, ¿sí? Como as questões que têm que ver com o Tratado da União Europeia, que é muito importante para Macri, mas também a possibilidade de firmar acordos, o acordo transpacífico, ¿no? Que é um dos objetivos que tanto a administração de Macri como a de Temer han anunciado como uma questão muito significativa de sua agenda externa, não? Mas eu acho que isso são muito complicados para a situação econômica dos países da região, não? Principalmente Argentina e Brasil, mas porque os sectores industriais vão ser muito prejudicados por estes tipos de acordos.
Muito bem, eu conversei aqui com os professores Alejandro Simonoff, também o professor Roberto Menezes. Agradeço muito a colaboração de vocês. Eles dois estão participando de um seminário agora justamente sobre a América Latina. Agradeço pela disposição de vocês, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professores.